Glória, gente! Mais um dia com a leitura de Josué. É a leitura da Bíblia. E tá lá no YouTube. E também no Kawai que eu coloco, completo. Vamos lá, nós estamos no capítulo 21. E hoje nós vamos falar as cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel disseram aos levitas da sua herança, conforme ao dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coanitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentro os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos carros, filhos, e aos outros filhos de Coate, caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson, caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, e da tribo de Ezer, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bassá, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E eram dos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e os seus arrebaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias do Coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak. Esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jofené, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron e os seus arrebaldes, e Libna e os seus arrebaldes, e Jair e os seus arrebaldes, e Estimoa e os seus arrebaldes, e Olom e os seus arrebaldes, e Debe e os seus arrebaldes, e Aim e os seus arrebaldes, e Judá e os seus arrebaldes, e Bet-Semen e os seus arrebaldes, 9 cidades destas suas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Gebai e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, e Almon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as filhas dos filhos de Coate, levita, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim, e deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, no nome de Efraim, e Gezer e os seus arrebaldes, e Quisbizaim e os seus arrebaldes, e Bet-Hebron e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrebaldes, Gibedon e os seus arrebaldes, Aljalon e os seus arrebaldes,
Gate-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrebaldes, e Gate-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrebaldes, e os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Colã, e da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bassá, e os seus arrebaldes, e Bestera e os seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizion e os seus arrebaldes, Daberate e os seus arrebaldes, Jarmute e os seus arrebaldes, El-Gani e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Ezer, Mizal e os seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes, Elcate e os seus arrebaldes, e Reob e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quete, cidades de refúgio do homicida em Galileia e os seus arrebaldes, e Amorete, Amote, Dor e os seus arrebaldes, e Cartã e os seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as filhas dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram Dadans, da tribo de Zebulon, Jaquineão e os seus arrebaldes, Cartá e os seus arrebaldes, Diminã e os seus arrebaldes, Natal e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrebaldes, Jaza e os seus arrebaldes, Quedemote e os seus arrebaldes, e Mefaate e os seus arrebaldes, 4 cidades. Aqui, gente, pode alguém falar assim, nossa, que é isso? Mas isso aqui é Deus mostrando para você que Ele promete e Ele cumpre. São as cidades da tribo de Levi que deram para eles. Promessa de Deus e cumpriu. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em cidades e os seus arrebaldes, e Manaim e os seus arrebaldes, Esbom e os seus arrebaldes, Jazé e os seus arrebaldes, por todas 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restaram das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrebaldes. Estavam estas cidades, cada qual com seus arrebaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar. Olha, desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. Glória a Deus. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhuma de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Oh, glória! Glória, gente! Mais um dia com a leitura de Josué. É a leitura da Bíblia. E tá lá no YouTube. E também no Kawai que eu coloco, completo. Vamos lá? Nós estamos no capítulo 21. E hoje nós vamos falar as cidades da tribo de Levi. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, a Josué,